Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal, dependendo da hora que você está assistindo o meu vídeo. A aula de hoje, continuação de ciclo trigonométrico. Não assistiu a primeira aula, para e volta lá para você entender o que vai ser feito hoje. Vamos ao cronograma da nossa aula. Hoje eu vou falar para você de arcos côngruos e aí automaticamente engatilho primeira determinação positiva e primeira determinação negativa. Faço alguns exemplos com você para te mostrar como é fácil encontrar esses valores e finalizo falando de exercícios que envolvem relógio. Você vai ver que são exercícios que podem aparecer no seu vestibular, ok? Então vamos começar com arcos côngruos. Primeiro vamos à definição de arcos côngruos, né? Arcos côngruos nada mais são do que arcos que possuem a mesma extremidade final. O nosso ponto final do arco é exatamente o mesmo. Não entendi. Vamos pegar um exemplo aqui. Vamos supor que eu queira representar os 100 graus. Os 100 graus ele vai começar sempre aqui na minha origem, né, no meu ponto 1 e 0, e eu ando no sentido anti-horário, sempre que eu quero trabalhar com valores positivos. Então, estou trabalhando com valores positivos, venho no sentido anti-horário. Andei 1/4 de volta, ou seja, 90 graus, e mais 10 graus. Parei no 100 graus. Então veja que a minha extremidade do arco é esse ponto aqui, ok? O que eu quero agora é encontrar todos os valores, todos os ângulos que possuem a extremidade final aqui nesse mesmo ponto. E aí, o que eu preciso de você? A gente sempre pensa limitado e a gente sempre pensa que os nossos arcos eles param no 360, mas existem exemplos de vários arcos aí acima de 360, ou melhor, qualquer valor pode ser assumido por um arco. Ele não precisa ser no limite de 360 graus. Eu posso ter 400, posso ter 500, posso ter 1000, posso ter 10.000 graus, não me importa. E ainda assim a gente consegue representar ele no ciclo trigonométrico. Vamos ver. Eu vou te mostrar aqui o exemplo com o 460 graus, beleza? Se ele vale 460 graus, primeira coisa, ele vai continuar começando aqui na minha origem, tá? Então eu vou começar nesse ponto. Eu vou andar 1/4 de volta, 90, mais outro quarto, 180, 270 e por fim 360. Então veja que eu dei uma volta inteira e ainda não cheguei no meu ângulo. Eu ainda não cheguei no 460 graus. Vou fazer a representação aqui, em vermelho. Andei toda a minha circunferência e ainda não cheguei no ângulo desejado. O que eu preciso fazer? Eu preciso andar mais 100 graus para chegar no 460. Perceba que quando eu ando mais 100 graus, esse meu arco para exatamente na mesma extremidade que o 100. Portanto, o nosso 460 nada mais é do que um arco côngruo do 100 graus. De novo, ele possui a mesma extremidade que o 100 graus. Isso significa que ele é arco côngruo do 100 graus. Beleza? Se você não entendeu, vamos mais um exemplo aqui. Vamos supor que eu pegue o 820 graus, beleza? O 820 graus. Para representar o 820 graus, eu vou começar mais uma vez aqui na minha origem, beleza? Vou andar uma volta toda e cheguei no 360, então estou bem longe do 820, né? Ando uma outra volta, chego em 720, ainda não cheguei, só que eu percebo que do 720 para o 820 falta apenas 100 graus. Perceba que depois de dar duas voltas completas, quando ele está fazendo a terceira volta, ele para na mesma extremidade que o 100 graus. Isso significa que o 820 é um arco côngruo do 100. Beleza? Tudo bem? A gente consegue aqui
a gente consegue aqui encontrar uma fórmula para isso. Então a gente vai ter o seguinte, ó, o nosso arco alfa, ele vai ser o arco alfa 1, que daqui a pouco eu te explico o que eu vou chamar esse arco alfa 1, né? Mais K vezes 360. Mais K vezes 360. O que é importante? Esse valor de K, ele obrigatoriamente tem que pertencer aos inteiros. Opa, então peraí, Felipe, eu posso colocar um K negativo? Pode, sem problemas, sem problemas. Já te mostro alguns exemplos. Ou, vamos lá, o alfa é o arco côngruo. O alfa 1, a partir de agora, ele vai ser chamado de primeira determinação positiva. Primeira determinação positiva, beleza? Ele é o meu primeiro valor de arco, lógico, com o sinal positivo, antes de eu completar uma volta, beleza? Nesse nosso caso, ele vai ser o nosso 100 graus. Portanto, como que a gente pode escrever aqui, ó? Se o K vale zero, eu vou ter alfa é igual a 100 mais 0 vezes 360. Ou seja, o alfa é o próprio 100, ok? Não dei nenhuma volta. Se o meu K vale 1, significa que eu vou ter 100 mais 1 vezes 360. Ou seja, o A vai valer 460 graus. Então perceba que depois de uma volta completa, o arco côngruo do 100 é o 460 graus. Se porventura eu coloco um K igual a 2, eu vou ter alfa é igual a 100 mais 2 vezes 360 graus. Perceba que 2 vezes 360 é 720, mais o 100 eu chego em 820, como foi feito no nosso exemplo anterior. Então, o 820, o 460 são todos arcos côngruos do 100 graus. E o 100 graus ele vai ser chamado de primeira determinação positiva, ok? Tranquilo, né? Agora, o que eu quero de você aqui, ó? Vou apagar essa parte, não vou utilizar mais por enquanto. O que eu quero é, se o K não valer 0, não valer 1, não valer 2, e sim um valor negativo, como por exemplo o K igual a menos 1, eu vou ter que alfa é igual a 100 mais menos 1 vezes 360, ok? Aqui também é ângulo. Então eu vou ter que o alfa, ele é 100 menos 1 vezes 360 dá menos 360. Ou seja, o alfa vale menos 260 graus. O que vai significar esse alfa igual a menos 260 graus? Ele, na verdade, será a nossa primeira determinação negativa. A primeira determinação positiva, tem que ser um valor entre 0 e 360, beleza? Entre 0 e 360. A primeira determinação negativa, ela tem que ser... Ela vai ter que ser maior do que menos 360, porém menor do que 0 graus. Então perceba, eu estou andando no sentido horário a partir de agora, onde eu começo no 0 e pego valores que param no menos 360 graus. Se o nosso arco estiver entre esses dois valores, ele será chamado de primeira determinação negativa. Beleza? Tranquilo? Fácil, né? Vamos fazer alguns exemplos que eu vou te mostrar uma forma muito melhor, muito mais tranquila de você encontrar a partir de agora a primeira determinação positiva e a primeira determinação negativa, ok? Então eu tenho aqui, ó, essa formulazinha sendo a fórmula para os
meus arcos côngruos. Ou antes de encerrar e passar para o próximo assunto, eu quero só te mostrar o seguinte, ó. Vou resumir a fórmula aqui. Alfa é igual à primeira determinação positiva mais 360 vezes K, certo? Ou o alfa, ele é a primeira determinação positiva mais 2kπ. Aqui eu estou trabalhando em graus e aqui eu estou trabalhando em radianos, beleza? Então essa minha primeira determinação positiva tem que estar em graus, como por exemplo 100 graus, ou eu posso escrever ela na forma de radianos. E aí quando eu utilizar radianos, a gente soma a 2kπ. K é o número de voltas que eu quero dar e o 2π é o 360, beleza? Lembrando sempre que esse valor de K pertence ao conjunto dos inteiros, tanto valores negativos quanto valores positivos, ok? Ótimo, agora sim, fiquei com a minha consciência mais tranquila aqui passando essas duas fórmulas de forma separada para você. Eu vou te ajudar agora a encontrar qual é o valor dessa primeira determinação positiva ou da primeira determinação negativa de uma maneira muito mais fácil, muito mais rápida. Vamos lá, me acompanha. Pessoal, já peguei aqui um exemplo, um ângulo bem grande, né? 4.120 graus, e a gente vai descobrir quais são os valores da sua primeira determinação positiva, primeira determinação negativa e qual é a sua fórmula aí para descobrir todos os arcos côngruos quando a gente descobrir qual é a sua PDP, primeira determinação positiva, certo? Ou você vai fazer o seguinte, você vai pegar o seu ângulo 4.120 graus e basta dividir por 360 graus. Caso esse valor seja exato, significa que o 4.120 ele é, na verdade, um múltiplo de 360. Ou seja, eu estou dando voltas completas no meu ciclo e a extremidade para exatamente na origem. Caso não seja múltiplo, eu estou dando uma determinada quantidade de voltas completas e a minha origem vai parar em um determinado ponto desse meu ciclo. Esse ponto ele vai ser encontrado agora. Vamos lá, vamos resolver aqui para você entender o que está acontecendo. 412 divide por 360 dá 1, então aqui dá 360. 2, esse cancela, sobra 3 e aqui fica 11, aqui vai dar 5, e 3 menos 3 vai dar 0, ok? Desce o 0, né? 520 dá apenas por 1, vai dar 360, vamos colocar um sinalzinho negativo aqui e aqui vai dar 0, tiro do 5 fica 4 e levo para o 2, 12 por 6 vai dar 6 e 1. 161. Preste atenção. Para eu encontrar o arco côngruo, eu vou pegar o resto dessa nossa equação, ou dessa nossa divisão. O que isso significa? Que esse 4.120, ele deu 11 voltas completas, e na 12ª, ao invés de completar, ele para no 160 graus. Isso significa que o 4.120 possui a mesma extremidade que o 160 graus. Ou seja, ele é um arco côngruo dos 160 graus. Beleza? Então, para a gente entender aqui, ó, o 11 nada mais é do que o número de voltas completas, e o 160 é a nossa primeira determinação positiva, beleza? Então vamos lá, o que a gente encontrou com o 4.120? A gente encontrou que ele dá 11 voltas completas, a gente encontrou que a sua primeira determinação positiva vale 160 graus,
160 graus. E aí faltam duas coisas que eu prometi para você. Primeiro, a formulazinha do arco côncavo. E segundo, a primeira determinação negativa. Se eu tenho o 11 e eu tenho a PDP, eu vou primeiro para a fórmula. A fórmula vai me mostrar o seguinte. O 4120 pode ser escrito como 160 graus, primeira determinação positiva, mais 11 vezes 360. Aqui significa que ele deu 11 voltas completas e ele precisou caminhar mais 160 graus para chegar na extremidade dele, beleza? E para a gente finalizar, a nossa primeira determinação negativa. Ou para a gente encontrar a primeira determinação negativa, basta que nós pegamos o nosso 160 graus, que é a primeira determinação positiva, e subtraia 360. Então a primeira determinação negativa, ela é o 160 menos 360. Ou seja, a primeira determinação negativa, óbvio, vai ser um número negativo igual a 200 graus. Então, encontramos aqui todas as informações prometidas. Quantas voltas completas deu o nosso ângulo? É uma das perguntas que ele pode te fazer. Qual é a primeira determinação positiva? Uma outra pergunta que ele pode te fazer, 160 graus. E isso tudo a gente encontra fazendo o quê? A divisão do nosso ângulo por 360, beleza? O resultado final é o número de voltas completas. O resto é a primeira determinação positiva. Com isso, a gente encontrou aqui a fórmula do arco côncavo e também conseguimos a primeira determinação negativa. Basta pegar o primeiro valor positivo, a PDP, e subtrair 360, ok? Vamos para outro exemplo para ficar mais claro para você. Me acompanhe. Pessoal, peguei aqui outro exemplo, agora um valor negativo, para te mostrar qual que é a diferença. E aí, finalizando, a gente vai para os nossos exercícios de relógio, ok? Então, ó, menos 2087, o procedimento é o mesmo. Eu vou pegar o 2087 e vou dividir por 360, ok? Para a gente dividir aqui, eu vou colocar por 5. Vou colocar por 5, tá? 5 vezes 0, 0. 5 vezes 6, 30, foi 3. 5 vezes 3, 15. Com aquele 3, 1.800. Subtraindo esses valores, 7 menos 0, 7. 8 menos 0, 8. E corta o 2, vira 1 e empresta para o 0. 10 menos 8, 2. Só que tem um detalhe. Não dá para dividir mais, né? Terminamos aqui. Só que tem um detalhe. Esse 2087, ele é negativo. Portanto, esse meu resto, ele também vai ser negativo. Isso significa que o menos 2087, ele completa 5 voltas e ele anda ainda menos 287 graus. Nós encontramos a primeira determinação negativa. Lembra comigo, a primeira determinação negativa é um valor menor do que 0 grau, porém maior do que menos 360. É exatamente o que aconteceu nesse caso. O menos 287, ele está entre 0 e menos 360. Como ele é negativo, significa que é a primeira determinação negativa. Beleza? Então vamos lá. Vamos anotar as informações. Consegui descobrir que do menos 2087, ele completou 5 voltas. Então 5 voltas completas. Nós também conseguimos encontrar que a primeira determinação negativa vale menos 287 graus. E aí, faltam duas informações ainda, né? Falta eu descobrir qual é a primeira determinação positiva e qual é a fórmula do meu arco côncavo.
Dessa vez eu vou primeiro na primeira determinação positiva. E olha que fácil aqui. Antes eu tinha a PDP e eu subtraía 360 para achar a PDN. Agora eu tenho a PDN. Para encontrar a PDP, basta pegar esse valor de menos 287 e somar 360 graus. Ou seja, a primeira determinação positiva vai dar, vamos fazer essa continha aqui, ou melhor, né? 287 para 300 dá 13, né? Mais 60, 73. 73 graus. Portanto, a primeira determinação positiva vale 73 graus. Tranquilo? Fácil, né? E aí, para a gente concluir, a nossa fórmula do arco côngruo, ela é igual a menos 2087 igual. Aí, você que escolhe, né? Você pode escrever em função da primeira determinação negativa ou da primeira determinação positiva. Se eu escrever em função da negativa, eu vou ter menos 287 menos 5 vezes 360. Menos 5 vezes 360, beleza? Então temos aqui a nossa fórmula do arco côngruo, escrevendo através da primeira determinação negativa, beleza? Tranquilo, né? Fazendo dois exemplos aí, um para o positivo, um para o negativo, eu acho que fica mais claro para você. Basta dividir por 360 o quociente, quantidade de voltas. O resto é a primeira determinação ou positiva ou negativa, dependendo do seu exemplo, ok? Não terminamos. Vamos para relógio, para a gente ver como que pode aparecer os exercícios para você. Pessoal, chegamos aqui à nossa última parte da matéria de hoje, que é falar sobre ângulos em relógio. O exercício é muito claro para você. Ele vai passar para você um determinado horário, então 1h40, 2h30, 5h28 e assim por diante. E ele vai perguntar qual é o ângulo formado, ou quais são os ângulos formados nesse horário aí, entre o ponteiro das horas e o ponteiro dos minutos, certo? Eu vou pegar um exemplo aqui com você, 2 horas e 22 minutos. Vou trabalhar aqui com 3 relógios. Por quê? Em um relógio eu vou falar apenas das horas. No outro relógio eu vou falar apenas dos minutos. E no terceiro relógio eu vou juntar os dois e vou encontrar uma formulazinha genérica para nós encontrarmos aí com qualquer horário que ele passar para você, certo? Então vamos lá. A primeira coisa que eu quero de você é o seguinte. Eu quero que você lembre do seu relógio, o ponteiro das horas é o ponteiro menor. Quando ele percorrer 1 hora, você concorda comigo que ele vai sair do 12 e vai chegar no 1? Ou seja, ele andou uma parte de 12 da minha circunferência. Ou seja, ele andou 1/12 da circunferência. Ou se a circunferência tem 360 graus e ele andou 1/12 em 1 hora, significa que em 1 hora ele andou 30 graus, beleza? Em 1 hora ele andou 30 graus. Se ele andar aqui 12 horas, ele percorre toda a circunferência, ele vai ter percorrido 360 graus, ok? Só que ele não percorreu 1 hora. Ele fez o seguinte, vamos levar como base aqui o nosso 12. Então ele saiu deste local para ir para a hora 2, né? Para a hora 2. Então ele fez basicamente isso aqui, certo? Ele vai ter andado aqui alfa. Ele vai ter andado aqui alfa. Preste atenção. Eu sei que ele andou 2 horas, tá? Mas ao invés de usar 2 horas, eu vou colocar aqui H horas. Só para ficar genérico. E aí depois a gente vai no nosso exemplo, certo? Se ele andar H horas, ele vai ter andado aí
alfa graus. Ou seja, o alfa nada mais vai ser do que 30 vezes h. O alfa vai ser igual a 30 vezes h. Beleza? Primeira parte feita. Tranquilo. Vamos para os nossos minutos. Os nossos minutos, quero que você veja o seguinte. Eu tenho aqui, em cada um desses tracinhos aqui, ou melhor, em cada um desses espaços, um tracinho representando os nossos minutos. Eu tenho nessa circunferência toda 60 desses tracinhos, porque em uma hora completa ele vai ter andado 60 minutos. Como a circunferência tem 360 graus, significa que para cada minuto ele vai ter andado 6 graus. De novo, toda a minha circunferência possui 360 graus. Como eu tenho 60 minutos, eu vou ter 6 graus para cada minuto. Então, de novo, eu tenho 1 minuto, 6 graus, beleza? Só que tem um detalhe, a gente começa sempre aqui no 12, né? Então eu tenho aqui o ponteiro dos minutos. Só que esse ponteiro dos minutos, ele está no 22. Então ele vai ter vindo mais ou menos até aqui, Ele vai ter vindo mais ou menos até aqui, certo? Eu vou chamar esse nosso ângulo todo aqui de beta, certo? Então, de novo, 1 minuto, 6 graus. Se ele estiver andando m minutos, já te expliquei que nós não estamos usando ainda esses valores, estou generalizando para ficar apenas com incógnitas. Se ele andar m minutos, ele andou beta graus. Ou seja, o beta nada mais vai ser do que 6 vezes m. 6 vezes m, beleza? Então, segunda parte feita. Agora tem um detalhe, eu vou juntar essas duas informações. Então, o nosso ponteiro das horas, ele na verdade, ele não vai ter andado esse alfa, ele vai ter andado um pouco mais, porque a partir do momento em que os nossos ponteiros dos minutos estão andando, o ponteiro das horas também vão andar, só que em uma velocidade um pouco menor. O intuito é, na hora que eles finalizarem a hora, eles chegam juntos, mas ao longo da hora completa aqui, o ponteiro dos minutos vai andando numa velocidade um pouco maior, ok? Então vamos lá, vamos colocar aqui o seguinte, 2 horas e 22 minutos vai ter algo próximo disso aqui, Tenho aqui o ponteiro das horas e tenho aqui o ponteiro dos minutos. O que eu quero de você? Eu quero esse ângulo aqui, né? Esse ângulo aqui. Eu vou chamar esse ângulo de ângulo A. Ou eu vou juntar todas essas informações que já foram faladas, certo? E tudo isso com base no 12. Tudo isso com base no 12. Que foi o que a gente fez tanto para as horas quanto para os minutos. Então eu vou colocar aqui 2 setinhas para indicar o das horas o menor e o dos minutos o maior, beleza? Primeira coisa que a gente precisa observar, que dessa reta maior com essa reta maior, eu tenho que tudo isso é beta. Tudo isso é beta, beleza? Tudo isso aqui é beta, que é a mesma coisa que nós tínhamos encontrado aqui. Ótimo, agora tem um detalhe. Perceba que o meu ângulo alfa, ele vai do 12 até o 2. Então, na verdade, ele está nessa posiçãozinha aqui, Isso aqui é o nosso alfa. Essa parte é o nosso alfa, ok? Então, perceba que para a gente chegar até o ângulo A, eu preciso pegar todo o meu beta, tirar o alfa. Primeira conclusão que a gente já tem é essa. O ângulo A é pegar todo o beta e tirar o alfa. Só que tem um pequeno detalhe. O que você tem que perceber? Que eu caminhei aqui, um outro ângulo, que eu vou chamar aqui de ângulo θ, beleza? Que é aquele caminho feito pelo ponteiro das horas de acordo com os minutos
que foram caminhados. Esse ângulo θ, para eu chegar no ângulo A, também precisa ser retirado. Portanto, eu vou ter aqui, ó, beta menos alfa menos θ. E aí, coloque em módulo, porque pode ser que esse valor seja negativo. Só que como a gente está trabalhando só com ângulos positivos, você vai tirar ele também positivo, beleza? Ou seja, vamos trabalhar com o módulo. Só que tem um detalhe. Eu sei quanto é alfa, eu sei quanto é beta. Quem que está faltando eu descobrir? O nosso ângulo θ. Vamos lá, vamos relacionar e vamos descobrir esse ângulo θ. Preste atenção. O que eu preciso de você aqui? Eu preciso juntar as duas informações, né? Enquanto em 60 minutos, então perceba que eu vou juntar minutos com horas agora, beleza? Em 60 minutos, o nosso ponteiro das horas anda 30 graus, beleza? Em 60 minutos, o nosso ponteiro das horas anda 30 graus. Só que eu estou andando 60 minutos? Não, eu estou andando m minutos. E quando ele andar m minutos, o ponteiro das horas vai ter andado quantos graus? θ graus. Portanto, o nosso θ vai ser o quê? Do θ 30 vezes m dividido por 60 vai dar meio m, beleza? Então, de novo, relacionei os dois, tá? Eu sei que em 60 minutos, toda a minha circunferência, eu ando apenas 30 graus, que é de uma hora para outra, beleza? Só que eu não estou andando 60 minutos, eu estou andando m minutos. E com isso, o meu ponteiro das horas vai se deslocar desse vermelho para o preto, uma angulação θ. Eu preciso eliminar tanto alfa quanto beta para chegar no ângulo desejado, que é o meu ângulo A. Então perceba que alfa depende das horas, beta e θ depende dos minutos. Vou apagar aqui, já foi útil para a gente, né? Tanto esse quanto este relógio. Vamos deixar esse aqui para nós. Então aqui, ó, 2h22. Então a gente tem que o ângulo A, ele vai ser igual a beta menos alfa menos θ. O ângulo A vai ser igual a beta 6 vezes a quantidade de minutos, menos o alfa 30 vezes as horas, menos o θ, que é meio vezes os minutos. Então o nosso ângulo A, 6m menos meio m, 5,5m, menos 30 horas. Lembrando que eu sempre vou tirar do nosso módulo, beleza? Sempre vou tirar do nosso módulo. E aí, o que eu quero de você? Preciso aplicar. Para aplicar, basta pegar o horário dado no exercício. Como ele falou 2h22, substitui. O ângulo formado vai ser 5,5 vezes 22, menos 30 vezes 2. 30 vezes 2, beleza? Esse 5,5 aqui, ó, só para ficar escrito melhor, eu vou colocar 11 sobre 2 vezes 22, menos, já resolvendo, 60. Para a gente continuar, eu vou vir para esse canto, 22 por 2 dá 11, ou seja, o ângulo A é 121 menos 60 graus. O ângulo A vai ser igual a 61 graus. Como já é positivo, o ângulo formado é de 61 graus. Beleza? Só que tem um detalhe. Pode ser que ele te peça o ângulo convexo, ou seja, o ângulo maior do que 180. Se ele te pedir o ângulo maior do que 180, basta que você tire o ângulo encontrado de 360, ou seja, 299
é o nosso arco convexo formado entre o ponteiro das horas e dos minutos, quando o horário é 2h22, beleza? Espero que tenha ficado claro para você. Temos uma formulazinha para facilitar a sua vida, né? 5,5M menos 30H, em que M são os minutos e H são as horas. Detalhe importante, hein? Esse H aqui, ó, você vai usar entre 1 e 12, tá? Entre 1 e 12. Então, se ele falar que são 3 horas da tarde, não é 15, é H igual a 3, beleza? Espero que tenha ficado claro, espero que você tenha compreendido a nossa fórmula e que você continue assistindo às nossas aulas. Um abraço e até mais.